Irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico, orando. Vamos pedir, nosso bom Deus, que nos ajude na compreensão da palavra dele, que ele venha nos ajudar mais uma vez. Vamos orar? Deus, na tua presença, Senhor, nos colocamos, ó Pai, para estudar a tua palavra, que o Senhor nos dê a compreensão exata daquilo que o Senhor revelou ao teu povo, à tua igreja. Nos ajude, Pai, a compreender daquilo que o Senhor já nos revelou, que não tenhamos, ó Deus, anseio nenhum de querer conhecer daquilo que não nos cabe conhecer, mas que nos apeguemos, ó Deus, a tudo aquilo que o Senhor já nos revelou. A tua palavra, aquele dia, Deus, tão especial na vida do apóstolo João, onde o Senhor pôde falar com ele de coisas que até então o Senhor não havia falado, mostrado, mas hoje nós temos acesso. Tudo isso para fortalecer a nossa fé no hoje, que vivamos, ó Deus, a nossa fé em Cristo neste mundo, sempre, ó Deus, sabendo o que nos aguarda e daquilo que o Senhor reservou para nós. Nós te agradecemos, abençoe os irmãos que aqui estão presentes, fala no nosso coração, Deus, nos ajude, e é em nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, estamos aí na nossa série, né? O livro do Apocalipse. A intenção nossa, se Deus nos permitir, é estudar o livro inteiro, do começo ao fim. Já vimos que para estudar o livro do Apocalipse nós temos que ter o número 7 em mente. Por quê? Porque o livro se divide em 7 partes. Então nós vamos ver a mesma história, que é a história da redenção, começo, o meio e o fim de todas as coisas contado 7 vezes por 7 pontos de vista diferentes. Já estudamos a primeira parte, que mostrou a vida da igreja na terra, a vida do povo de Deus vivendo a sua fé no único Deus verdadeiro, ou a sua fé em Jesus, o Filho de Deus. Enquanto nós vivemos aqui, o que pode nos acontecer? Vimos lá, os 3 primeiros capítulos do livro. Já estamos na parte 2, que é do capítulo 4 ao capítulo 7, e o tema da parte 2 é o seguinte: a vitória da igreja e seu sofrimento por causa do seu testemunho. Então nós vamos ver que essa igreja é vitoriosa, mas ela sofre por causa do seu testemunho, mas ela é vitoriosa. Essa é a mensagem que a parte 2 quer trazer ao nosso coração. Então vamos continuar. Nós vamos no capítulo 4 do livro do Apocalipse. Já iniciamos a parte 1, em que vimos o trono de Deus. Agora nós continuaremos a ver esta visão que João teve do trono de Deus. Então hoje é o trono de Deus, a parte 2. Vamos ler Apocalipse capítulo 4. Já vimos o versículo 1 e 2. Vamos continuar a leitura aí, a partir do versículo 3. Apocalipse, capítulo 4, do versículo 3 ao 11. Eu vou ler até o 3 e depois os irmãos continuam com o 4 e o 5, só para a gente começar no começo. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônia. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás.
primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Irmãos, o que nós continuaremos a ver agora na parte 2 desse estudo, cujo título é o Trono de Deus, que é a primeira visão que João tem. Então, João continua a ter essa visão gloriosa do céu. Depois que Jesus fala às igrejas, mostrando a realidade da terra, do seu povo aqui na terra, agora João é convidado por Cristo, o Cristo glorioso, a ver algo no céu. Então, a primeira visão gloriosa que João tem do céu é justamente um trono. Então, depois que ele fala das igrejas, agora João é convidado a espiar, a dar uma olhadinha no que está acontecendo no céu. João olhou, o que ele viu? Uma porta aberta, de luz, e a primeira visão que ele teve do céu foi de um trono. Ele viu um trono sublime, glorioso, e alguém sentado nesse trono, alguém que habita o céu. Então, aquele que habita o céu está sentado no trono. E ele vê alguém sentado nesse trono. Quem é o único capaz de se assentar em um trono no céu? Salmo 11, o versículo 4. Quem pode ler para nós aí? Salmo de número 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos à salvação dos filhos dos homens. Muito interessante, né? Quando nós pegamos aquilo que João viu no céu e as verdades descritas nos Salmos e toda a Bíblia, a gente já cai por terra todas as religiões que dizem que há outro alguém no céu sentado no trono, a não ser o próprio Deus. Então, é Deus quem está sentado nesse trono. E nós já vimos que é Deus o Pai. Lembra quando Cristo subiu aos céus? Ele disse que subiria e se assentaria à destra de Deus, do seu trono. Então, quem assume o trono nos céus? Deus o Pai. É esse que João vê. Então, não há ninguém no céu que esteja assentado nesse trono, a não ser o único e verdadeiro Deus. Tá? Então, é a primeira visão que João teve. Agora, João vai descrever para nós esse que está assentado no trono. Como ele disse no versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito e eis amarrado no céu um trono. Ele não viu só um trono. E no trono, alguém sentado. Então, ele agora vai começar a descrever para nós desse alguém que está sentado. Agora, ele vai descrever o que ele viu desse alguém que se achava assentado nesse trono. Então, vamos lá, versículo 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante, no aspecto da esmeralda. Isso aí. Como nós já vimos, João vai tentar, irmãos, numa linguagem humana, descrever o que ele vê. Ou seja, aquilo que ele vê é indescritível. Lembra que nós vimos, Paulo afirmando isso, que ele ouviu coisas inefáveis, aquilo que não dá para descrever. Porém, ele vai buscar algo aqui na terra que ele conhecia,
que vai se assemelhar ao que ele vê. Então, é uma linguagem humana para tentar explicar o inexplicável. Sempre assim. Por isso que o livro do Apocalipse é tão cheio de símbolo. Tem tantas coisas que representam outras coisas por causa disso, né? Então ele diz, ó, esse que se assenta no trono é semelhante, não é que ele é assim, semelhante, no aspecto a jaspe. Primeira descrição que ele dá desse alguém, ou seja, o que eu vejo, o brilho que eu vejo, aquilo que reluz é semelhante a jaspe. O que é a jaspe? A jaspe é uma pedra preciosa, de cor branca, ou de cor transparente, seria mais ou menos aquilo que é o cristal ou o diamante. É um branco translúcido ou transparente, a ideia é essa, é isso que ele vê, ou seja, o esplendor, ou seja, a luz, o brilho que ele vê daquele que está sentado, é como se ele visse uma silhueta, né? Um brilho, ele percebe que tem alguém sentado, mas o que ele vê é apenas um brilho. Ele consegue ver uma luz. E ele começa, olha, uma dessas luzes é semelhante ao jaspe, essa pedra preciosa. E essa cor é a cor que está no centro. Perceba aí no seu modelinho do trono de Deus. Vamos lembrar. A ideia desse trono é que o trono está no centro, correto? E em volta do trono existe uma corte celestial de coisas que vão compondo essa sala do trono. Só que no trono, no centro, a primeira coisa que ele vê é essa luz, que é essa luz branca que está no meio aí. Eu até coloquei um negócio de diamante mesmo, só para a gente ter uma ideia. Então, essa é a primeira coisa que ele vê. Isso está no centro. Essa é a primeira cor que João vê no trono de Deus, que está no centro, né? Essa cor, ela tem uma indicação muito interessante, porque ela aponta para o principal atributo de Deus, que é a sua santidade. Então, essa cor, o branco, ou o transparente, né, o brilho de algo puro, a ideia é essa, né? É o brilho de algo puro. Então, é o primeiro atributo que João vê de Deus. A primeira coisa que Deus revela dele mesmo através dessa imagem é que ele é santo. Tanto é que é o que os 4 seres viventes vão proclamar. Lá no versículo 8, na parte B, lembra? Qual que é a primeira coisa que eles vão falar para esse Deus? Santo, santo, santo. Alguns tentam interpretar que seria uma identidade da trindade, porque repete 3 vezes santo. Mas não, porque no hebraico não existe superlativo igual no português. No português, quando você fala que algo é muito, vamos supor, aquilo que é muito santo é o quê? Santíssimo. Né? É o superlativo, no hebraico não tem. Então, para dar ênfase do santíssimo, tem que falar o quê? Que é santo, santo, santo. É muito santo. Santíssimo. Só que não existe superlativo no hebraico. Por isso, né? E nem no grego. Por isso que repete, santo, santo, santo. Então, o primeiro atributo, a primeira coisa que aquela luz, que aquela cor reflete é a santidade de Deus. Então, o primeiro atributo de Deus, a primeira característica que se vê de Deus é a sua santidade. E João continua, ó, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio. Lembra que dei no seu modelinho? Tem círculos. A ideia é que esses círculos se sobrepõem. Logo depois de um círculo vem um outro círculo, tá? E ele diz que é semelhante a jaspe e sardônio. É como se essas duas cores estivessem, elas são nítidas, né? São diferentes porque ele consegue descrever, mas parece que elas se sobrepõem. A ideia é essa. Por isso, os círculos, né? Ele vê ali uma cor e logo em seguida ele vê uma outra. O sardônio é uma outra pedra preciosa. Alguém tem ideia a cor que é o sardônio? Vermelho. É só olhar no trono. No modelo aí já está a cor. É vermelho. Então a segunda cor, o segundo círculo que nós vemos é o vermelho. Então o primeiro, o branco, o transparente, que representa a santidade de Deus. Logo em seguida, o sardônio, mais uma pedra preciosa de cor vermelha ou avermelhada. Se ele vê luz, a ideia é que é uma cor sempre
translúcida, né? Transparente, mas dá para ver que existe uma cor ali, né? Aqui nós temos uma outra representação. Esse vermelho representa o sangue de Cristo. Por quê? O que nós vamos ver? Lembra que eu disse que no trono de Deus nós veremos os dois grandes atributos de Deus em relação ao homem? Deus como Criador e Deus como Redentor. Nós vamos ver que ao longo da descrição do trono, lá no capítulo 5, quem que vai tomar a cena? O Cordeiro de Deus. E o que o Cordeiro aponta? A salvação, a redenção. Então, o vermelho representa o sangue de Cristo, né? Então, nós temos duas cores no centro desse trono, o branco e o vermelho. Isso aponta para a redenção que o Deus Santo oferece. A ideia é essa. Aquele que está sentado no trono é tão santo que para que as pessoas estejam com ele, ou diante dele, primeiro, no caso, depois do pecado, é necessário que haja e as pessoas estejam cobertas pelo sangue de Cristo. Vai fazer mais sentido quando a gente começar a ver isso ao longo aqui do estudo, né? Então a ideia é essa, é que esse Deus Santo oferece salvação. Vamos ler aí Isaías 1:18 para a gente ver que essas cores, irmãos, tem muita referência, tudo que nós vamos ver no livro do Apocalipse, tem muita referência no Antigo Testamento, tá? Então a gente tem que prestar atenção o que representa, né, essas cores, ou o que vemos aqui no livro do Apocalipse. Isaías 1:18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha que interessante. Então, por mais que os nossos pecados sejam vermelhos, eles se tornarão brancos. Então, vermelho, né, representando algo, no contexto aqui, o pecado, e depois ele se transformando em algo branco, porque o branco sempre vai representar pureza, santidade. Então a gente vê essa referência aí no Antigo Testamento. Mas o que chama a atenção de João é que branco e vermelho são as cores centrais que estão no trono de Deus, né? Então os pecados que são vermelhos tornar-se-ão brancos. 1 João 1:7. Quem pode ler para nós aí? Primeira carta de João 1:7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que interessante. Olha o jogo de palavras. O sangue de Cristo, que é de que cor? Vermelho. Agora, através desse sangue, que é vermelho, faz com o quê? O que com a gente? Purifica. Nos purifica, nos torna branco. Olha que interessante essa linguagem, né, que nós encontramos, e o livro do Apocalipse representa tudo isso. Então, aquilo que era vermelho, através do sangue de Cristo, que também é vermelho, nos purifica e nos torna limpos, ou puros, ou da cor, né, alvejada, branca, né? Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Lava as vestiduras naquilo que tem uma cor tão forte. Só que quando se lava as vestiduras no sangue do Cordeiro, elas se tornam brancas. Interessante, né? Então, esse jogo de palavras aí, de cores, né, maravilhoso, que a Bíblia nos traz, e João vê isso no trono de Deus, essas duas cores, branco e vermelho, se sobrepondo, aponta justamente que esse Deus Santo salva e separa o povo para que, através do sangue de Cristo, para que esse povo se torne santo, assim como Deus é, e para que esse povo esteja diante de Deus, né? Então, é muito emblemático que essa cor vermelha representa em relação à salvação. Quando nós lemos lá o profeta Isaías 1:18, faz uma referência de que o pecado de Israel,
poderia ser tão vermelho como a escarlata ou o carmesim, que representa aí essas cores vermelhas, né? Poderiam ser tão vermelhos quanto a escarlata e o carmesim, mas Deus faria com que esses pecados se tornassem brancos. Essa cor escarlata, ela tem a ver com o verme. É disso que João está falando. Existe uma lagarta, um vermezinho, que chama Coccus ilicis. E o nome dessa lagarta é lagarta escarlata. O que acontece no processo de vida dessa lagarta? Quando a fêmea vai botar os seus ovos, né, para gerar outras vidas, ela vai numa árvore, né, numa madeira, e bota lá os ovos. Só que para proteger esses ovos, para que eles venham à vida, para que a vida daqueles ovos, né, seja mantida e segura, ela se fixa por cima deles, até morrer. Ela bota os ovos e se sacrifica ali. Se prende, ela não vai se alimentar mais, terminou o ciclo dela. Quando ela morre, ela libera um fluido de cor vermelha. Então, depois que ela morria, os ovos eclodiam, mas ficava ali, ela ali, né, seca e tal. Era dela que se tirava essa cor vermelha. Por isso que fala, ainda que seja vermelho como a escarlata. É disso aí. Ou seja, para que a vida viesse, ela tinha que se sacrificar. E era através dessa cor vermelha que, de certa forma, ela conseguia trazer vida, né, aos seus filhotes. Então, não só ela, como a madeira que ficava em volta, ficava vermelha, como um sinal, né, daquele sacrifício que ela fez. E era dela que os tintureiros iam lá, recolhiam aqueles restos lá e iam juntando para fazer essa cor, para atingir os tecidos, né? Sobre isso, olha que interessante, irmãos, tem um autor, um teólogo, me parece que ele é americano, ele chama Henry Morris, não sei o nome dele. Ele fez uma ilustração em relação a isso, a esse símbolo, né? Essas coisas que a Bíblia faz referência. Lê alguém aí o Salmo 22, versículo 6. Verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Olha só, esse salmo é um salmo messiânico, ou seja, apontando para o Messias. Quando o Messias estivesse lá no madeiro, ele estaria assumindo os nossos pecados e ele se tornaria algo desprezível para Deus. Tanto é que Deus o abandonou, né? Tanto o Filho de Deus fala, Senhor, por que me desamparaste? Porque não há comunhão entre Deus e o pecado. Quando Cristo toma os nossos pecados e se torna pecado, ele se torna algo desprezível para Deus, né? E por isso que ele recebeu a ira de Deus. Então, por causa daquele estado dele ali na cruz, por assumir os nossos pecados, ele mesmo se chama de verme. O sangue escarlate de Cristo, vermelho, que foi derramado no madeiro, porque o sangue tingiu o madeiro com o seu sangue, com o seu sacrifício, também aponta para aquilo que ele nos faria através da redenção. Dar vida àqueles pelos quais ele estava se sacrificando. Agora lê Hebreus 2:10. A Bíblia é perfeita. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos da glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Interessante, né? Essas conexões que esse autor faz, né? Sobre, pegando como exemplo a ilustração daquilo que aquela lagarta fazia em relação ao sacrifício de Cristo, né? Então, o que tudo isso nos aponta, irmãos? Que João vê no trono de Deus a redenção. Então, no trono de Deus há redenção. Então, nós não vemos apenas a santidade de Deus, mas nós vemos também a redenção. O próximo círculo que João vê, depois que ele vê o jaspe, o sardônio, repara, por que são círculos? O tempo todo fala, e ao redor do trono, e ao redor do trono, por isso que o modelinho são círculos. Qual é o próximo? E ao redor do trono, um arco-íris.
semelhante no aspecto à esmeralda. A próxima pedra preciosa é a esmeralda. Uma outra pedra. E qual é a cor da esmeralda? Verde. A cor da esmeralda é verde. Então, a ideia é que aquela luz que ele vê, aquele brilho, semelhante no aspecto à cor que a esmeralda, o brilho, né, que a esmeralda emite. Né? Porém, esse círculo ele tem algo além. Ele diz que não é apenas um brilho, mas esse brilho ele tem uma referência em algo. O que ele vê? Ele não vê apenas um brilho, ele vê um arco-íris. Né? O arco-íris, geralmente, quantas cores tem? 7. Mas esse não. É como se fossem tons de verde. Ele consegue ver que é um arco-íris, por quê? O arco-íris ele tem várias. Então ele entende que é um arco-íris, porém esse arco-íris tem todo um tom de verde. É como se fosse. Como é que fala? Monocromático? Não. Quando a gente fala que as cores vão degradê, isso, isso não fosse um degradê de verde, mas ele vê um arco-íris. Irmãos, olha só, João já viu que tem um trono, ele viu que tem uma luz branca, né, transparente, a luz vermelha, depois ele vê o arco-íris. Há um arco-íris no trono de Deus. Será que era apenas para enfeite? Né? Novamente, João está buscando uma figura do Antigo Testamento. Né? Vamos lembrar qual é a importância que esse arco-íris aponta. Se o Velho Testamento é a nossa referência de todos os símbolos, a gente vai perceber isso o tempo todo. A gente vai ter que voltar sempre para o Antigo Testamento. Quem é tal coisa? Vamos ver o que isso representa. Por quê? Porque a revelação está sendo dada ao povo de Deus. Então, nada do que Deus vai revelar é fora da sua própria palavra. Como que Deus falaria algo ao seu povo fora daquilo que ele mesmo já havia revelado? Então, qual que é a base para conhecer ou a representação de tudo aquilo? O Antigo Testamento. Tá? Então, como que Deus vai revelar algo fora da sua própria revelação? Então, a referência é o Antigo Testamento. Quando foi que pela primeira vez o arco-íris apareceu no Antigo Testamento? Lá na história de Noé. Vamos ler? Gênesis 9, de 12 a 17. Isso aí. Gênesis 9, de 12 a 17. Quem achou, lê para nós aí. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes entre mim e vós. Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então, irmãos, no Antigo Testamento, o arco-íris é símbolo de aliança. Todas as vezes que a nação de Israel visse depois das chuvas, o arco, tanto é que ele é chamado de arco da aliança. Arco-íris é uma conotação pagã, né? Da deusa Íris, depois vocês leem a história lá. Mas é o arco da aliança, né? Que é conhecido como o arco-íris. Então, todas as vezes que o arco-íris era visto, aquilo era sinal de aliança. Depois da tormenta do dilúvio, o que veio? A paz, a aliança. Deus dizendo: não mais, eis a aliança que eu firmo. O que representava aquela aliança? Deus não mais
traria a destruição, como ele trouxe. Então, depois da ira de Deus, depois da destruição veio a paz. E o arco da aliança, o arco-íris, era o representante dessa aliança. Esse é o conteúdo central do Evangelho de Cristo. Primeiro, a má notícia. Qual é a má notícia? Que não tem como um pecador se aproximar de um Deus Santo. Então, a primeira notícia que nós temos que anunciar ao mundo é que eles estão perdidos. Não é isso que Jesus veio. Jesus falou, eu vim salvar o que havia se perdido. Então, a primeira notícia que nós devemos dar para o incrédulo não é Jesus te ama. Ah, tá bom, obrigado. Manda um abraço para ele. Se ele te ama por aquilo que você é, em que mudança isso vai ter na sua vida? Ah, muito obrigado. Que bom que eu sou amado por Cristo. Não. Primeiro a gente precisa dar uma notícia. Olha, se você não se arrepender dos seus pecados, saiba que você está debaixo de condenação. O que te aguarda é o inferno. Então, a má notícia é o que vem primeiro. Estamos condenados ao inferno, porque nós somos pecadores. Por sermos pecadores, isso suscita em Deus não amor, mas ira. Então, nós estamos perdidos. Como ter paz se a ira de Deus se acendeu contra o pecado e o pecador? Não tem como. Como que a gente vai se aproximar desse Deus Santo? Lembra lá quando Isaías viu o trono de Deus? Ele não viu essas coisas. Ele só viu a santidade. E o que ele disse? Ai de mim. E ele reconhece o seu pecado. Ou seja, como eu vou me aproximar? Agora João vê algo além desse trono. Então a santidade de Deus, ela nos constrange a reconhecer a nossa miséria e o nosso pecado e a nossa condenação. Tanto é que João, ele assume perante Deus, né? Eu sou um homem, né? Que habita num povo, um homem de impuros lábios, que habita no meio de um povo de impuros lábios, né? E ele achou que ele iria morrer. Então, como se aproximar do trono de Deus? Desse que é santo? Só através do sangue. Agora João vê o vermelho, ele vê, né, o sardônio ali representando isso. Para nos aproximarmos do trono de Deus, só através do sacrifício do Cordeiro. Assim vai ter paz. Então, só há paz no trono de Deus porque uma aliança, olha que interessante, foi feita entre Deus e o seu povo. Ou seja, o que assegura a nossa salvação? A aliança. E João vê o símbolo da aliança no trono de Deus. Então, João não vê apenas a santidade que acusa os nossos pecados e nos condena, e nos coloca no inferno e condenação. Mas João vê o sangue de Cristo ali. E logo em seguida ele vê o símbolo da aliança. Se Deus prometeu, ele não vai voltar atrás. Por isso, irmãos, que há paz no trono de Deus, por causa dessa aliança, e é por causa dessa aliança, representada no símbolo do arco-íris, é que aqueles 24 anciãos conseguem se aproximar do trono. Né? São homens, correto? Então, como que um homem consegue se aproximar do trono de Deus? Há ali um arco da aliança. O sangue de Cristo, vermelho e sardônio, nos trouxe a paz. Romanos 5:1. Quem pode ler para nós aí? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Então agora a paz. É o que nós veremos. São os próximos círculos. Né? Nós veremos que ao redor, de novo, ao redor do trono de Deus, nós encontraremos mais coisas. Né? E esses que estão ali ao redor do trono de Deus conseguem se aproximar desse trono. Porque há redenção, a santidade, mas a redenção e a aliança. O arco da aliança nos garante que poderemos sim nos aproximar desse trono. Então, ao redor desse trono, nós encontramos algo mais. Então vamos ver aí. Versículo 4 de Apocalipse 4. Ao redor do trono há também 24 tronos,
e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, depois que ele vê tudo isso, vê ali o arco da aliança, logo em seguida, de novo, círculos, e ao redor do trono. Os 24 anciãos estão representados aqui, ó, desses... Esses não é pontinho, não. É um cálicezinho, né? É para simbolizar um trono. Um trono, sem o assento. É só a cabeceira do trono. Então, é mais ou menos não. Então, aqui, ó, 12 e depois mais 12. 24. Então, João agora vê, depois que ele vê ali o arco-íris, ele vê que ao redor do trono existiam 24 tronos. Mas não apenas 24 tronos vazios. Ele vê 24 anciãos assentados nesses 24 tronos. O que é um ancião aqui no contexto da Bíblia? O chefe da igreja. Sim, mas o significado de ancião? Um velho. Que é a palavra presbíteros. Então, o que João vê? 24 presbíteros, né? Que é simplesmente o significado de ancião, ou seja, uma pessoa de idade. E ele vê que esses 24 anciãos possuíam coroas de ouro sobre a cabeça. Tá? Alguns vão interpretar que esses 24 anciãos são anjos que estão ao redor do trono de Deus. Mas nós não vamos adotar essa interpretação, porque anjos na Bíblia nunca foram descritos como anciãos, e nem anciãos na Bíblia foram descritos como anjos. E para dar mais segurança na nossa interpretação, a palavra ancião aqui não é angelos, que é anjo, mas é a palavra presbíteros. Então ele vê velhos, anciãos, pessoas de idade sentadas ali. Então como vamos interpretar? Quem são esses 24 anciãos? Nós vamos entender quem são os 24 através da teologia da igreja. Por quê? Os 12 tribos e os 12 apóstolos? Esse número 24, ele é muito sugestivo. Por quê? O que nós encontramos? O que representa o povo de Deus no Antigo Testamento? De onde veio o povo de Deus? Das 12 tribos de Jacó. Ou seja, os seus 12 filhos. Mesmo que a gente teve ali algumas subtribos, né? A de Manassés e de Efraim, né? Que eram os filhos de José, né? Elas meio que se dividiram, mas não importa. São 12, a representação do povo de Deus no Antigo Testamento. Então, de onde veio todo o povo de Deus no Antigo Testamento? Das 12 tribos de Jacó, os seus 12 filhos. Se você voltar lá em Gênesis, você vai ver ainda o nome de cada tribo. Rúben, né? Naftali, Simeão, assim, Judá. O Apocalipse mesmo fala. Fala das 12 tribos, né? Então, as 12 tribos de Israel representam os filhos de Jacó, ou seja, todo Israel do Antigo Testamento. Então, 12 são as tribos de Jacó, né? Os 12 filhos de Jacó, que representam o povo de Deus do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o que nós encontramos? 12 apóstolos. Olha como que é muito sugestivo isso. 12 no Antigo, 12 no Novo. Aí a gente começa a perguntar. E Jacó, pensa, Abraão teve quantos filhos? Da esposa, 1. Né? Da Agar, né, da escrava, mais 1. Mas pouco, ainda Sara era estéril. Depois nós temos Isaac, 2 apenas. Por que Jacó teve 12? Olha que interessante. E agora, no Novo Testamento, Jesus escolhe 12. Por que não? Mais de 12, né? É lógico, de novo. Se lá no Antigo a gente tem as subtribos, né, que foram se dividindo, no Novo também a gente vai encontrar o apóstolo Paulo, nós vamos encontrar Matias e outros, né, Tiago, que são chamados de apóstolos. Mas Cristo escolheu em número, ele mesmo fala, não vos escolhi em número de 12. Tá? Então são 12 apóstolos, ou seja, a igreja nasce no Novo Testamento através dos 12 apóstolos. Tanto é que o livro de Atos inicia-se assim, né? A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então a igreja nasce dos apóstolos.
Então aqui nós entendemos por que 24. 12 representa o povo no Antigo Testamento. 12 representa o povo no Novo Testamento. O que nós encontramos diante do trono de Deus? A somatória de todo o povo de Deus, da velha aliança e da nova aliança. Por isso que são 24 anciãos. Então nós encontramos diante do trono de Deus toda a igreja, todo o povo de Deus sendo representado, não num lugar menos honroso a não ser diante do trono de Deus. Então, logo após as cores reluzentes, vem o quê? A igreja ao redor do trono. Olha que interessante. Então, depois que João vê tudo aquilo, ele vê ao redor do trono a igreja representada. Então, o que nós entendemos disso? Que Deus sempre traz para perto de si o seu povo, por causa da aliança que ele prometeu. Ele sempre vai em busca. É ele que vem ao nosso encontro. E onde ele nos coloca? Ao redor do seu trono. Olha que interessante, né? Vamos lá. Na terra, quem é a igreja? Primeira parte do livro. Quem é a igreja de Cristo na terra, no mundo? Quem nós somos aqui, irmãos? Nada. O que nós somos aqui nesse mundo? O que João viu lá? Uma igreja pobre, né? Não foi isso que nós vimos? O que é a igreja na terra enquanto ela vive a sua fé? É uma igreja que sofre, é uma igreja que é perseguida, uma igreja que é morta, uma igreja que passa necessidades, uma igreja que é odiada por todos, uma igreja que não tem honra diante dos homens e nem do mundo. Né? Pelo contrário, né? A pessoa só torce o nariz. Fala que você é espírita. Fala que você é crente. Fala que você é evangélico. Você não tem credibilidade alguma. A visão da igreja na terra é a primeira parte do livro. E qual é a visão da igreja na terra? Desoladora. Quem quer ser cristão na terra? Interessante que um dia eu estava vendo no YouTube o programa da Fátima Bernardes, aquele programa terrível, ruim. A Heloísa Pericet dizendo para todo o Brasil ouvir que ela era cristã e presbiteriana. Procurem isso no YouTube. Parece que a Fátima Bernardes ficou até meio desconcertada. Se fosse espírita, seria no nosso meio. Ou se fosse da Umbanda, do Candomblé, é maravilhoso. Mas cristão, e ainda um cristão católico até que vai, né? E ainda você tem ali um cristão evangélico, é complicado. Então, irmãos, na primeira parte, a visão da igreja na terra é desoladora. Terrível. A gente viu lá outras coisas. Mas na segunda parte do livro, onde a igreja está? Ao redor do trono de Deus. Quem são essas pessoas ao redor do trono de Deus? Reis. Qual é o lugar dessas pessoas no céu? Onde elas estão? Assentadas em tronos, com coroas de ouro na cabeça. Olha que interessante, né? Se na terra nós somos perseguidos, não temos credibilidade, não temos nada, né? Pelo contrário, no céu não. Nós estamos assentados em tronos com vestiduras brancas e com coroas de ouro. Porque é assim que Deus vê a sua igreja. Então, se na terra, irmãos, nós somos isso que somos aqui, como nós somos no céu? Reis, estamos assentados em tronos. É assim que Deus nos vê no céu. Do ponto de vista do céu, onde nós estamos? Na ralé? No pior do pior? Não. Estamos assentados em tronos. E é assim que Deus vê a sua igreja. Mateus 19, 28. Vamos fazer as conexões aí. Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha, essa é a promessa de Cristo. Agora eles vão ver a realidade. Ele vê lá o povo de Deus sendo representado, sentados naqueles tronos, né? Então, a igreja, para Deus, irmãos, é a instituição mais poderosa do mundo. A igreja, para Deus, é a mais gloriosa.
ai daqueles que tentam destruir a igreja, o povo de Deus. Quem estava tentando destruir a igreja, o povo de Deus, no contexto de João? O Império Romano. Né? Tentaram. Mas onde o Império Romano está hoje? A maior máquina de destruição e conquista que houve. Cadê? O que sobrou deles? História, escombros. Apenas. E a igreja permanece. Né? Porque a igreja é indestrutível. No céu, a igreja é representada assim. E é dessa forma que Deus vê o seu povo para sempre. Vamos entender uma outra realidade que o apóstolo Paulo nos fala sobre isso? Efésios 2, de 4 a 7. Efésios 2, de 4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. É disso que o apóstolo Paulo estava falando. E é disso que João vê. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a igreja, aos olhos de Deus e no céu, é gloriosa na presença de Deus. Então, se aqui, irmãos, nós não temos valor algum, aos olhos de Deus, nós somos colocados em lugares de honra na presença desse Deus. Então lá nós somos gloriosos. Pessoas assentadas em tronos, vestidos de brancos, ou seja, com dignidade, com honra e com coroas, né? Simbolizando aí o poder e a autoridade que nos foi dado. Então, é esse recado que João dá àquelas 7 igrejas que estão recebendo esse livro. Uma igreja que, por viver a sua fé nessa terra, era tão sofrida. Ser cristão no mundo, irmãos, não é fácil não, né? Então João está dizendo, olha, se no mundo, na terra, não há um lugar de honra para vocês, saibam que no céu há. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus nos coloca no céu. E o apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo à igreja em Corinto, ele encoraja a igreja a entender isso. Né? Que aquilo que vivemos aqui não representa o que nós somos. Vamos ler aí. 2 aos Coríntios 4, 16 a 18. 2 aos Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que nós não vemos enquanto nós sofremos aqui? Quando a doença chega, quando o desemprego chega, quando a crise chega, quando a pandemia chega, quando a crise no casamento chega, o problema com os filhos, o problema com a família, tudo isso, irmãos, o que nós não enxergamos enquanto a gente sofre aqui? A glória que nos aguarda. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, é leve, momentâneo o que nós passamos aqui. Mas esteja olhando aquilo que não se vê. Olha que interessante. Mas João viu. Aquilo que Paulo fala que não se vê, João viu. E melhor, nos contou o que ele viu. Então, irmãos, é dessa visão que João vê no capítulo 4 do trono de Deus, que é aquelas 7 igrejas que sofriam enquanto viviam a sua fé aqui na terra, precisavam trazer a sua memória. Olha, a gente pode perder a vida aqui, mas o que me aguarda no céu? Um trono de glória, de estarmos na presença de Deus. Né? Então, quando a dor chega, por maior que ela seja, o que a gente tem que trazer à memória? Das coisas invisíveis. O apóstolo Paulo fala isso aí. As coisas visíveis são terríveis, o que vemos, mas a gente tem que encher o nosso coração daquilo que não vemos, daquilo que nos aguarda nos céus. Né? Nunca vai ser fácil, irmãos, nós vivemos a nossa fé aqui nesse mundo. Porque para
viver os princípios cristãos, a gente não prospera. Porque a gente não vai participar de esquemas de corrupção, né? Seremos íntegros, não queremos aquilo que não é nosso, não queremos aquilo que não conquistamos com o nosso suor, com o nosso trabalho, nós não vamos abrir mão. Então, viver a nossa fé, nós vamos deixar de participar de certas coisas que nos trarão benefício ou que nos trarão perseguição. Hoje, ainda há liberdade no nosso país. E quantos irmãos nossos que não podem viver a sua fé? Já pagam esse preço aqui na terra, de viver a sua fé em Cristo. Mas vai chegar, irmãos. Vai chegar esse momento em que as coisas piorarão. Né? Nunca vai ser fácil. Mas por isso que Jesus disse, enquanto vocês vivem a fé aqui na terra, não se esqueçam de que vocês são bem-aventurados. Vamos lembrar onde estamos no céu. Mateus 5, de 11 a 12. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Agora faz sentido o que Jesus está falando, né? É grande o vosso galardão nos céus. O que nos aguarda no céu? O que a gente vai ver? Qual é o lugar que a igreja está no céu? É isso que João está falando aqui para nós. Então o apóstolo Paulo, quando ele encoraja a igreja de Corinto, ele fala, olha, é leve a tribulação, é leve. Por que ela é leve, irmãos? Claro que ela é leve. Comparando com o oposto. Qual vai ser o peso da condenação dos infiéis? Vai ser leve? Vai. Vai ser sofrimento? Sim, mas não será leve. Será eterno, doloroso, terrível. Né? Por mais que a gente passe tribulações aqui, para nós que somos fiéis à vontade de Deus, é leve, não é? Por que é leve? Porque é por um tempo rápido, não é para a eternidade, e nem é comparado ao que os infiéis sofrerão. Então, se nós sofremos por sermos fiéis, é leve, comparado ao que os infiéis sofrerão no inferno. Marcos 9, 42 a 48. Marcos 9, 42 a 48. E quem quiser tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe foi se lhe pendurasse o pescoço na grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos que ir para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta, é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos do que ter os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. É leve, irmãos, a nossa tribulação aqui na terra, comparado com isso aí? É leve. Se nós não desfrutamos da parte boa deste mundo, porque por sermos fiéis a Cristo, somos negados de participar, mas os infiéis estão aí, né? No bom e no melhor. Através de corrupção, através de tanta coisa, de desvio, enfim, estão aí se regalando, né? Comendo lagosta e destruindo o país, enfim, é o que a gente vê, não é isso? O pobre sendo massacrado, o cristão, enfim. Mas é leve. Hoje nós não desfrutamos deste mundo, mas na eternidade as coisas inverterão. Por isso que o apóstolo Paulo fala, é leve, comparado ao que aguarda. E ele diz que é leve e momentânea. Por que é momentânea? Além da nossa tribulação ser leve, porque o Senhor nos livrou disso aí, então é pouco, né? Vendo que a gente sofre neste mundo, mas é momentânea. Salmo 90, de 9 a 10.
Vamos entender por que a tribulação é momentânea. Parece? Aham. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o maior deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É momentâneo, irmãos, porque os nossos dias neste mundo de pecado é pouco, rápido, né? Salmo 90 fala, olha, é como uma brisa, é muito rápido. 1 Pedro 1, de 6 a 9. 1 Pedro 1, de 6 a 9. Pode ler, quem achou? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha, interessante. Exultais nas provações, porque é por breve tempo, irmãos. É rápido. É isso que tem que trazer ao nosso coração. Então, sofremos aqui por causa da nossa fidelidade. Como vimos aqui nos primeiros capítulos da igreja, sofrendo por ser cristã, mas tenhamos persistência, tenhamos coragem, porque é leve, comparado à condenação dos infiéis, e momentânea, comparada também com aquilo que os infiéis sofrerão. Apocalipse 9, o versículo 10 e o versículo 15. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. 20, 10? O 20, 10 e o 15? 10. Você falou 9. Apocalipse 20, o versículo 10 e o 15. Doidão. Apocalipse 20, o versículo 10 e o versículo 15. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, irmãos, é leve e momentâneo o que nós passamos aqui. Por mais que a igreja, foi o que a primeira parte que João viu da história da redenção. Que cena terrível. Que tristeza, que sofrimento esse povo vive. Né? Mas a segunda parte do livro, agora João nos mostra algo glorioso. Né? Então, irmãos, pois é. Aquela ideia do pica-pau que o diabo está lá todo poderoso, com um caldeirão, um garfo na mão, é totalmente antibíblica, né? Total. A Bíblia fala que ele vai sofrer tanto quanto os réprobos. Para começar, ele não está no inferno. O que Cristo disse? Vem aí, príncipe deste mundo. O diabo está aqui, irmãos, tentando escapar da sua condenação, mas ele sabe que não tem como. O inferno é condenação para o diabo, como os seus anjos, todos aqueles que... Pois é. Decreto de Deus. Decreto, ele sabe disso. A gente vai ver isso aqui, em que momento o diabo veio para a terra. O livro do Apocalipse vai nos mostrar a história da redenção, como que isso se passou, né, se deu. A gente vai chegar, se Deus permitir, em cada parte. Então, irmãos, que essa eternidade de glória que João viu, né, que nos aguarda, diante de Deus possa ser aquilo que enche o nosso coração para nos encorajar, mesmo que a gente sofra por causa da nossa fidelidade, mas que a gente seja fiel, porque é leve e momentâneo, né, o que nós passamos aqui na terra, porque algo glorioso nos aguarda, para aqueles que têm ouvidos. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas, né? Vamos orar nesse momento. Deus, nós agradecemos ao Senhor porque
Na primeira parte do livro, vimos que de fato a tua igreja sofre por ser fiel a ti. Mas nessa segunda parte nós já encontramos a igreja representada num lugar glorioso, de honra, Pai, de dignidade. Nós te agradecemos porque foi o sangue de Cristo que nos permitiu estar na tua presença. Foi o sangue de Cristo que nos deu o privilégio de termos paz com o Senhor. Nós te agradecemos. Enquanto vivemos a nossa fé aqui, ó Deus, através de lutas, provações, que os nossos olhos estejam naquilo que não se vê, contemplando, ó Deus, aquilo que nos aguarda. Nós te louvamos, te agradecemos, que a nossa fé esteja depositada no Senhor e nas tuas promessas a cada dia. Em nome de Cristo, que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém.